Olá, boa noite. Estamos aqui mais hoje à noite com o Mauro Brandão, escritor caetense. Opa! Saúde, Mauro. Prazer, beleza? viu? Prazer, obrigado pela aceitar meu convite, viu, Mauro? Ok, é uma honra. Obrigado. E Mauro, como é que tá o lançamento do seu novo livro? Porque a princípio a gente já fez, para quem não sabe, já fiz uma entrevista com o Mauro em 2015. Sim. Sobre o Clara Luz e o Poeta. Né? Foi quando eu tomei posse na Academia de Letras do Brasil, né? E como é que foi, Mauro? Como é que foi a experiência depois de 2 anos, né? 2 anos, A carreira do escritor é uma carreira, ela é relativamente lenta, né? Ela, às vezes, é até ingrata, porque às vezes o cara é reconhecido só depois que morreu, né? Você pega o caso de Van Gogh, né? Van Gogh, depois de não sei quantos anos, né? Que foi reconhecido ali daquela obra-prima genial, né? Tem uma frase morreu pobre, né? Exato. Tem uma frase do Machado de Assis que fala: morreu, pode elogiar, né? Você já viu essa frase, né? Sim. Morreu, pode elogiar. Infelizmente, na arte em geral, infelizmente é isso, né? As pessoas tendem a dar valor quando a pessoa morre e tal. Em vida é muito difícil a pessoa ser valorizada em vida. Sim. Né? Eu vejo muito isso aí, Cláudio, inclusive no meu livro Na Solidão do Outro, né? Na Solidão do Outro tem elementos que ainda não foram percebidos. Assim, muita gente, é um livro que teve, inclusive... Né, A Solidão do Outro, só para introduzir, A Solidão do Outro já é seu terceiro livro, né? Correto? É o segundo livro. É o segundo livro, desculpa. O primeiro é Clara Luz, o Poeta. Que, passando só uma pincelada, ele se passa em Sabará, como é que conta? Clara Luz, o Poeta é um livro que é um romance bem assim. Ele tem um estilo bem de telenovela, né? Porque tem núcleos e tudo mais. Então, ele se passa em Sabará, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Né? E ele começa com a história do Mandel e da Clara Luz. O Mandel é um poeta, sociólogo, professor, né? E poeta, né? Músico. É lançado pela Letramento, né? Você é editora Letramento? Exatamente. Que hoje é fácil de achar também no site deles ainda? É fácil. Com você também, quem quiser adquirir com você também consegue através de você ou só no site deles? Não, a gente tem alguns exemplares ainda, só de Clara Luz Poeta. Na Solidão do Outro a gente não tem mais não, né? Sim, a gente está tentando ver lá com a editora, né, impressão de mais exemplares, né? Porque esgotou a primeira e a tiragem que ele fez para a segunda edição também já esgotou. Que bom, parabéns. E mesmo assim, como eu te falo, ainda existem elementos Na Solidão do Outro que eu acredito que vão ser percebidos, né, com uma visão muito acurada, né? Eu estou até esperando aqui o meu amigo, professor escritor, Jadir Martins, que é o revisor, com muita honra, né? Porque Jadir Martins é uma das personalidades muito importantes de Caeté, ex-vereador, ex-secretário de Educação, ex-presidente da FEC, líder de movimentos na igreja. Ele está encabeçado no novo livro ou desde o primeiro? Não, é só nesse. Agora, só nesse, né? Eu ponho Mistérios do Amor e da Guerra, né? Só pra gente não sair do... Clara Luz e Poeta, o segundo, Na Solidão do Outro. Aí existe mais 2 e-books, né? Que brevemente a gente pretende transformar também em livro impresso, né? Que é Voltei Formiga e O Soldado Errante, né? O Soldado Errante... É fácil também achar nas plataformas digitais? Na Amazon. Na Amazon você encontra Voltei Formiga e encontra O Soldado Errante. Buscando Mauro Brandão, provavelmente o nome é um pouco diferente, né? Não, é fácil de achar. É fácil de achar, eu já fiz o teste nas pesquisas, né? Então é fácil de encontrar esses dois que ainda, por enquanto, não tem na versão impressa, né? Só tem digital. Exato, Na sequência, Clara Luz Poeta, Na Solidão do Outro, Voltei Formiga, O Soldado Errante, e agora vem o Poema Mistério do Amor e da Guerra, que é o 5º livro, né? Que é o atual. Que é um livro de poesias, né, tal, né? É um livro onde eu compilei
um número relativamente grande de poemas, né? Alguns conhecidos até no Facebook, mas eles foram editados, né, e revisados depois da revisão do amigo professor escritor. Eu sempre gosto de colocar professor escritor, porque ele é escritor de 4 livros do Jardim, né? Então ele tem algumas modificações, né? E tem poemas inéditos, né? Foram poemas que passou um carro aqui, né? A gente, né? Mas são poemas que eu fiz questão de não apresentar ao público para que seja inédito, né? Inédito mesmo. Eu vi também esses comentários, né? Que a ideia é lançamento em Portugal também, correto? Ou a princípio no Brasil, para depois... Eu vou te explicar como é que é. O que acontece? O lançamento, a distribuição, ela vai se dar no Brasil e em Portugal simultaneamente. Simultaneamente. Tá? Pela editora Chiado. Chiado. A editora Chiado é a maior editora hoje, é a que mais publica livros em Portugal. Né? É uma editora, mas o importante foi que existe uma avaliação, né, de uma comissão Chiado, dos originais que chegam lá. Selecionou você. Selecionou o seu livro, né? Exatamente. Então, e só para entender, o seu novo livro, ele tem algum tema específico ou ele é variado? É social, temas sociais, do que você sente mesmo? Quais são as suas aspirações para esse livro? São temas do amor e da guerra. Né? São temas variados. Alguma né? guerra específica ou guerras de paixões, de amores? Olha, tudo isso aí misturado, né? Inclusive a guerra contra si mesmo, né? A guerra que você trava com você ou eu. Então, mas é uma guerra mais pessoal, sentimental, não guerra de armas. Primeira, segunda... não, existe também poemas que vão trabalhar na questão social, né? Nos conflitos sociais e tudo mais, né? Eu acho que a poesia, ela tem uma abrangência muito grande, né? Inclusive, a poesia, ela tem hoje estudos, né? Que mostram que a poesia, ela é mais importante do que os tais livros de autoajuda, né? Como diz, até eu acredito que a autoajuda é a ajuda para o próprio escritor, né? Porque ele que ganha dinheiro, né? Exatamente, Eu também tenho certo meio receio contra a autoajuda, mas a poesia, ela tem um poder de levar ao leitor a um estado de êxtase, a um estado de meditação, de reflexão, de emoção. Você tem um exemplo dele aqui não, né? Não, ele não... Eu vou colocar na tela. Vou colocar a capa. Ele não tem... O Poemistério do Amor e da Guerra ainda não tem capa. A princípio, então, eu vi algumas postagens suas... Tem o livro de ouro, né? Que é diferente. Sim, o livro de ouro porque nós fizemos o livro de ouro. O livro de ouro foi uma forma que a gente encontrou para que a gente pudesse vender antecipadamente exemplares de Poemistério do Amor e da Guerra, que deve ser lançado em setembro. Mas esse livro de ouro está disponível para qualquer um comprar? Não é comprar, você compra, né? É uma compra mínima de 3 exemplares. É um financiamento, como se fosse um financiamento coletivo, correto? Entre amigos, no caso, mais pessoas... É uma venda antecipada, né? Sim. É uma venda antecipada. Mas a pessoa... as editoras normalmente elas fazem pré-vendas, né, e tal, né? Então a gente já... porque são muitos e-mails, né, trocados com a Chiado, muitas conversas, então a gente trabalhou com essa possibilidade de fazer a pré-venda por nossa conta, né? E qual que é o motivo? A gente quer chegar... o livro deve ser lançado em setembro. Setembro, tá? Né? 2018. Pode ser que não seja em setembro, pode ser que seja um pouquinho mais. A previsão, a previsão é setembro. Setembro, Mas está fechado com a editora? Não. O leitor, ele pode procurar saber? O contrato que eu fiz, né, foi celebrado em fevereiro, né? Então eles pedem 6 meses para o lançamento do livro. Então, mas por enquanto, o o leitor que quer comprar esse exemplar, né? É um mínimo de 3.
antecipadamente. Exatamente. Ele pode entrar em contato com você? Como é que funciona isso? Pode, né? A gente começou a fazer o Livro de Ouro, assim, procurando pessoas mesmo aqui em Caeté, né? Vamos fazer uma campanha digital, né? Onde a pessoa vai poder comprar. Porque a gente aí tem que calcular custos de frete, né? No correio, né? Então por enquanto, o público foco é de Caeté mesmo. Que dá para entregar o exemplar mão a mão. Mas, né, a gente vai lançar agora já, talvez na próxima semana, né? A campanha virtual também. Né? Então, qualquer pessoa do país, sertanejo, ela poderá comprar, né? E a Chiado, e como eu tenho muitos amigos na Europa, não só em Portugal, mas na França, na Alemanha, no Luxemburgo, né? Escritores também ou amigos mesmo? Eles vão poder comprar através do site da Chiado Books, né? Diretamente lá, Então, em Portugal, eles garantem a entrega em toda a Europa Ocidental, né? Através da compra da Chiado Books, né? Porque hoje tem muita gente que compra pela internet, né? Eu compro muitos livros pela internet. Aliás, eu sou um preguiçoso, né? Então, assim, para poder sair de casa e ir numa livraria, com certeza, né? Então eu hoje mesmo comprei um livro bacana, assim, desde demais. Só esqueci o nome dele. Mas é um livro muito interessante, ele até parece um pouco com Na Solidão do Outro, que é um livro de um moçambicano. Foi até comentado por Mia Couto, que é um outro escritor moçambicano, que para mim um dos maiores escritores contemporâneos, né, Mia Couto. Isso, só te perguntar, você tem algum método de escolha de livro? Por exemplo, por enquanto, como eu estou escrevendo meus livros, eu não consigo ler, por enquanto eu estou meio fechado a outros livros, eu não consigo ler, por falta de tempo. Você consegue escrever o seu livro e lendo outros? Você consegue fazer isso? Consigo. Ó, que bacana. Interessante. E eu tenho uma... Eu não consigo, eu falo porque eu não consigo. Eu terminei o meu primeiro agora, estou finalizando o segundo, e não consigo. Por exemplo, se eu começar um livro aqui agora, eu meio que... Eu consigo, assim, na verdade, eu ainda tenho um hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, sabe? Isso não é coisa de agora, não, coisa desde muito tempo, né? Até em O Soldado Errante existe aí vamos colocar assim, a tal da autoficção, né? Porque em muitos momentos o Soldado Errante sou eu, entendeu? Então eu conto uma história, por exemplo, né? O Soldado Errante conta a história dele quando ele era criança, que ele era fascinado por enciclopédias, né? Então o meu pai foi um grande incentivador da minha escrita, da minha leitura. Qual é o nome do seu pai? Nilson Brandão. Ele já faleceu, né? Mas ele é uma herança muito forte que ele me passou. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade, né? E ele foi lá e começou a me ajudar. Aí depois eu fui sozinho, sabe? Né? Inclusive, é um dos seus incentivadores, seu pai? Meu pai para mim é um guia, sabe? É uns guias. Mas assim, aqui, por exemplo, a sua formação acadêmica é de economia? Economia. Como que um economista começou a ir para esse caminho das letras dos livros? Como que surgiu isso? Você sabe, eu vou te contar uma coisa aqui. O que acontece? Eu sou técnico em eletrônica, sou formado a minha profissão, né, eu sou funcionário público federal da aeronáutica, né, na área de telecomunicações, né? Eu fiz um concurso, na época que eu fiz o curso de eletrônica, depois eu fiz um concurso, passei, né? Fui trabalhar na área de telecomunicações, de controle de voo, né? E aí eu fui fazer engenharia elétrica, na PUC. Você lembra disso, né? PUC Minas? PUC Minas, Eu fiz porque eu resolvi, vou seguir e tudo mais. Aí só que a PUC Minas, aquele campus da PUC ali do Dom Cabral, tem uma biblioteca, única ali, né? Não é igual o campus da UFMG, que tudo é muito longe, né? Aquele campus mais concentrado, né? Então eu ia para a biblioteca e ia ler livros de economia, né? E lia muito Marx, inclusive, né? Eu sou um estudioso de Karl Marx, né, e tal.
acompanhei, inclusive, um professor um dos melhores professores, historiadores, que é o João Antônio de Paula, os melhores historiadores de Minas Gerais, né? Em várias matérias optativas, só porque ele abordava Marx, né? Então você é adepto à ideologia? Não é a ideologia. Isso aí que é muito importante. É conhecimentos, né? Porque o que tem mais na internet hoje é gente falando mal de Marx sem conhecer Marx, né? Exatamente. É isso que eu tô eu tenho assim, uma certa autoridade até para dizer aquilo que eu acho que Marx foi importante e aquilo que ele equivocou. Porque eu li, de verdade, é difícil de ler, não é fácil, né? Agora, o que acontece com a economia em relação à literatura? Né? E eu até falei isso com o meu professor orientador da minha monografia, Maurício Borges Lemos, né? Aqui nós estamos falando de qual ano mais ou menos, só para o telespectador me situar no tempo. Eu comecei em 92, mas eu tranquei a década, ela influencia no modo de escrever, nas ideias. Eu tive que trancar minha matrícula. 92? 96. Pouco do Plano Real, então você já pegou aquela parte do... Eu comecei o que me chamou a atenção na época foi a inflação. Porque você já pegou depois da inflação. E aí... Não, eu peguei um pouco antes, na verdade, não foi 94, assim, por aí. Eu nem lembro, porque eu formei, eu tive que trancar a matrícula porque eu fui diretor da Casa de Cultura, né? Sim. Daqui de Caeté. Sim. Aí eu tive que trancar a matrícula para terminar meu curso, e eu terminei em 2002, né? O que acontece com a economia? A economia, na verdade... Você foi... direito na Casa de Cultura, na administração de... Raul Messias. Beleza. Mas pode concluir. Então, o que eu vejo da economia, que a economia me dá uma visão. Porque o que acontece? Eu me tornei economista, né? Não para ser operador de bolsa de valores, né? Nem ser um administrador de empresa, nada porque, disso. Inclusive, eu ia comentar isso, que eu leio suas colunas, sempre que possível eu leio essas colunas no Jornal Opinião, que é toda quinta-feira. Amanhã tem mais um. No Jornal Opinião, então sempre que possível eu leio. Eu não vejo nos seus textos, né, nas suas crônicas, a influência econômica, muito focada mesmo, aquela coisa, só falando de economia. Você é uma coisa sentimental, são assuntos priorizados, né, você gosta de falar mesmo e tal. Então por isso que eu te perguntei, eu achei muito interessante você formar em economia, mas a gente não vê tão claramente nos seus textos, na sua influência literária, a economia, por isso que eu achei interessante. Eu acho que essa herança, né, de artigos, crônicas, contos, né, porque são várias formas de publicação na opinião, poesia inclusive, ela vem desde da minha formação enciclopédica, né, de gostar de vários assuntos, né, sempre gostei isso é desde muito novo. Eu tinha um tio, né, Nelson Brandão, que enquanto ele estava vivo... Só um minutinho. Nelson Brandão é o... Nelson Brandão ele é um... Eu tô confundindo com o professor Nelson. Não, ele já faleceu há muitos anos. Beleza. Mas ele era considerado um grande intelectual da cidade, né? Uma geração mais... do Tunico velho, né? Do Tunico que ficava na praça ainda, né? Ele é daquela geração de intelectuais, ele escrevia muito bem e tudo mais. E eu gostava muito de ler. Eu ia lá pro quarto dele, né? Que ficava na casa dele, na rua Mato Dentro, né? Então eu ia lá e gostava de ler. Aí eu tinha também um primo que morava em Barbacena, a gente ia muito em Barbacena. Tanto que em Clara da Luz tem Barbacena. Tem Barbacena? Né? Tem Barbacena, porque eu conheço Barbacena, né? E aí acabei... a vilã, que é a Magda, né? E a Esther, que é a psicóloga, assim, elas são oriundas de Barbacena. Desculpa te interromper, mas parece que você tem uma paixão especial por Clara da Luz Poeta, ou é impressão minha? É o seu livro meio que preferido? Não, posso forçar assim? Não, o Clara Luz Poeta é o carro-chefe. Que eu vejo nas suas palavras, quando você comenta sobre Clara Luz Poeta, mais alegria, mais... Não que os outros não tenham negócio, mas eu vejo que o Clara Luz Poeta você tem mais...
né? Você fala mais espontâneo, é porque é o primeiro seu divulgado, porque é o primeiro livro seu que você divulgou em escala municipal e até estadual, é o Clara Luz Poeta. O Clara Luz Poeta foi o primeiro livro mundial. Então, exatamente. Porque ele foi parar em vários lugares, né, em vários países. Você foi convidado à França, né? Exatamente. França, né? Então, por isso que inclusive, eu queria até que depois você comentasse como foi sua ida à França. Porque você foi convidado, como foi o convite? Como é que foi a viagem? Eu acho que isso tudo foi uma sequência de academias, né? O que acontece? Quando eu escrevi Clara Luz Poeta, ele foi lido por um professor que é de literatura, né? Inclusive consultor. Não sei se ele continua sendo, mas ele era o consultor da Academia Brasileira de Letras e tal. E que estava, gente, em formação, a Academia de Letras do Brasil, né? Formando uma academia onde se valorizava ali os elementos, os trabalhos dos escritores, né? E tudo mais. E eu fui convidado por esse professor que chama Cláudio Lúcio Firmo da Silveira para integrar a Academia de Letras do Brasil, né? Foi uma posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E eu ocupo a cadeira 07, que é patrocinado por Guimarães Rosa, que era primo da minha avó. Que futuramente nós vamos entrar em um assunto ainda, tem um assunto pra gente conversar depois sobre isso. Depois disso, o que acontece? Eu comecei a conhecer, porque o meio acadêmico, né? Ele tem uma coisa, quando você começa a conhecer as pessoas, começa a estabelecer relações saudáveis, né, com as pessoas das academias, né, você vai conhecendo outras pessoas. Então eu já meio que uma rede de contato, né? E eu já tinha um projeto desse livro de poesias, né, que era um projeto antigo, não era um projeto novo. Mas eu falo assim, o Clara, só pra gente não perder a linha... porque eu quero explicar... Entendi. Porque esse Clara é o Clara Luz que te levou à Europa, né? Não, o Clara Luz Poeta... Foi o convite, chegou. Porque o Cláudio Firmo, ele considerou, pelos elementos que compõem, os elementos literários, que compõem Clara Luz Poeta, que é um livro, meu primeiro livro, com 552 páginas, né? Então, assim, é só um louco mesmo que vai escrever um livro. Eu ouvi boas críticas a respeito dele, tá? Eu ainda não tive oportunidade de ler, igual eu te falei, porque ultimamente eu tenho os projetos pessoais, eu ainda não tive oportunidade, quero ler. Sim. Eu não tive oportunidade ainda, mas eu ouvi muito bem a respeito dele. Sim. As críticas muito boas a respeito dele. O Clara Luz Poeta é um livro muito bem aceito, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Porque ele, por exemplo, tem uma parte que é realmente interessante, são 113 músicas que são mescladas às tramas que acontecem no livro, né? Então, Clara Luz Poeta tem uma... E são músicas, uma parte do Clube da Esquina, né? A minha própria influência musical, eu sou músico também, né? E o Clube da Esquina foi uma influência muito forte. Você é tecladista? Eu sou tecladista, pianista, né? E tal. Bacana. Ainda toca ainda? Toco. Meu Deus. Não posso parar, não. Eu não tenho tocado muito em público, né? Até assim, o único lugar que em público que eu tenho tocado ultimamente era no Mafu. De vez em quando. Muito bom, gostei. Fui ao Mafu e gostei. É um bar bacana. Mas voltando ao livro, até chegar à sua ida à Europa. Então, aí o que acontece? Aí a academia fazendo muitas reuniões, já com grandes possibilidades de vários eventos, né? Que a gente estava planejando. Eu conheci um grande artista plástico, sabe, que chama Sérgio Piranguense. Sérgio? Piranguense. E ele ficou encantado, né, com os meus poemas. Ele é um desenhista, né? Ele, tanto é que ele é parte da Academia Francesa, né? Só para a gente situar, esses poemas que você está citando não são os que estão nesse livro novo, não, né? Não, de ouro, alguns não, né? são. Alguns são. Porque eu não lancei nenhum livro né? Entendi. Porque eu Mas como que esses poemas chegaram na mão dele?
Porque a gente tinha um planejamento de lançar já esse livro de poesia. Na época do Clara Luz? Na época, depois do Clara Luz. Ah, entendi. Né? Depois do Clara Luz. Então, assim, eu já tenho anos. Eu escrevi meu primeiro poema com 6 anos de idade. Aqui, e um poema em quadras, né, sabe? Que chama O Coveiro, sabe? Que é muito interessante. Só pra gente dar os créditos. Uma visão de criança. Dar os créditos. Quem edita seus livros? Revisa seu livro? Não, quem revisou os livros, Clara Luz, o Poeta, e Na Solidão do Outro, foram os revisores da Letramento. Da Letramento, entendi. Agora que está sendo o Jardim Martins, que entendi. É só pra gente situar. Os e-books foram revisados por mim mesmo. Por você mesmo. Por nós, né? Por mim e por Ana Cláudia, né? E talvez tenha que passar por uma outra revisão. Entendi. Porque quem escreve não consegue enxergar, às vezes, erros. Exatamente. Porque a gente chega naquele vício, né? Exatamente. Mas e quando você escreve, você não pode preocupar com a gramática. Né? Porque senão você perde meio que o foco ali, o sentimento que você quer passar, né? Existe um travamento, muitas vezes, de muita gente que é especialista em letras, né, os professores, inclusive, de não conseguir escrever porque eles estão ligados à rigidez gramatical, que eles não dão fluência à criatividade. Uma coisa interessante, eu já perguntei para Carolina, que é a que revisou meu livro, né, por que a pessoa não... Muitos eles não escrevem livro por causa disso. Algumas pessoas ficam presas, né? Porque é tanta ideias técnicas que a pessoa não consegue fluir suas ideias. Porque ela já fica preocupada, gente, em fazer correto. Então você não tem que preocupar com fazer correto, você tem que dar... Eu, por exemplo, não sei se você é assim... imaginação. Que é a licença poética, a gente esconde atrás da licença poética para fazer alguns erros de português. Sim, né? A gente atropelar algumas concordâncias. Então meio que a gente esconde atrás do algumas licenças poéticas, elas já vêm assim... porque na verdade, quando se fala em licença poética, não é só licença poética, é licença gramatical, inclusive, licença ortográfica, né? Quando você faz neologismos, né? Quando você, por exemplo, tem lá num poema lá meu que está lá escrito entretantos, né? Entretantos. Não existe a palavra entretantos, mas eu fiz ela existir. Eu também gosto muito disso também. Se eu gostar da palavra, eu ver que ela encaixa. Só um minutinho, vamos fazer um intervalo rapidinho de volta, tá bom? Okay. Então voltamos aqui com mais um Hoje à Noite com o Mauro Brandão, escritor. Mauro, vamos lá. Então a gente estava falando sobre a sua ida à Europa, né? Sim. Então vamos lá, pode concluir. Então aí o que acontece? Eu na academia, né? Na Academia de Letras do Brasil, conheci esse que é amigo, né? Sérgio Piranguense, grande artista. E ele, depois que ele se encantou, assim, ele se encantou mesmo pelos poemas. E ele tem um período, né? Ele fez a minha indicação para a Divinei Academia François Pelletier Art et Culture, né? Saiu mais ou menos o francês aí, né? Não, tranquilo. Que é uma academia muito interessante, né? Ela tem... Nós somos embaixadores, né? Você foi convidado a comparecer a uma reunião onde... Não, foi uma solenidade. É meio que intercâmbio de ideias culturais, literárias, como é que é? Na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando eu fiz lá, eu preenchi lá um cadastro, né? Primeiro teve uma defesa, né? Do embaixador Sérgio Piranguense, né? Ao meu nome, né? E nessa defesa foi lá acatado, né? Tal, e eu fiz todo foi um histórico mesmo, uma biografia e tudo mais, né? E aconteceu em Paris, né? Em outubro de 2015, né? E a posse, né? Lá eu conheci muita gente, né? Franceses? Só franceses? Não, de todas as nacionalidades, né? Da Argentina, inclusive, e tudo mais. Eu tenho uma amiga que a gente tem uma relação de correspondência, que é a Paula Respira de Deus, né? Que é uma artista plástica argentina, por exemplo, e tal.
e muitas outras pessoas, né, e tal. Então são trabalhos fantásticos de fotografia, de pintura, de literatura, né. E tem, entendeu? Com vice-presidente de honra, né, Milton Nascimento, né. Tem Martim da Vila, que fez até... publicou um livro em francês, que eu tenho esse livro, né? Opéré de Noir, né? A ópera do negro, né? Então, assim, a sua ida lá foi muito produtiva, né? E foi uma experiência de vida ímpar, né? Até porque o que acontece? Eu acho que essas pessoas, principalmente porque são personalidades, foi lá, por exemplo, condecorada lá como vice-presidente de honra a sobrinha neta do De Gaulle, né? General De Gaulle, que foi presidente da França e tal. Então, justamente porque é uma academia respeitada. Porque se a academia não é respeitada, as pessoas não vão, né? Com certeza, né? Com certeza. Isso que é o mais interessante. Quer dizer, então, Milton Nascimento esteve lá, Calbi Peixoto, né? Daniela Mercury, né? O caso de Martim da Vila é muito interessante, porque foi publicado pela Vinet Edition, né? Esse livro, Opéré de Noir, né? Que é um livro que eu li, né? E gostou? Testei um pouco meu francês, né? E aqui, deixa eu te perguntar também. No caso, falando em escritores mineiros, sim. Quais são por enquanto, sem Guimarães, quais são os seus influenciadores preferidos? São muitos, né? São muitos. Assim, os principais. Drummond. Drummond, o caso do Drummond de Andrade talvez seja o mais forte, né? O professor Jardim Martins, ele enxerga a influência de Drummond nos meus poemas, né? Sim. Inclusive. Eu acho que é muito melhor um crítico, né? Enxergar isso do que eu dizer. Não, com certeza. Porque é normal para mim, né? Mas tem muitos, né? Tem o como Murilo Rubião, por exemplo, que literatura fantástica, né? Como que você eu vejo que você está bem interagido com as redes sociais. Como você se vê as críticas? Já houve alguma crítica na internet, que hoje em dia é meio que uma guerra, né? Já houve uma crítica que você ouviu assim, seu opa, essa foi pesada? Já houve para você? Você considera críticas, né, somente daquele que realmente te avalia. Construtiva, no caso, seria mais ou menos isso? Não, aquele que realmente te lê. Te lê, porque sem ler não tem como. O crítico que não lê, você não tem moral para poder criticar, exatamente. Né? Então, mas já houve... mas existe muito idiota na internet, sabe? Exatamente. Claudinei, abriu as portas da idiotice. Né? Mas já houve... E aí a gente tem que filtrar essas coisas, não porque a gente... O que acontece? Você não pode deixar ser influenciado por quem é pequeno, entendeu? Com certeza. Eu acho que você tem que existe o respeito, existe, né? Se você não tiver respeito pelo outro, você não tem que deixar entrar na sua casa, sabe? Principalmente a gente está falando de rede social. Se você se declarar algum partido, direita ou esquerda ou centro, você automaticamente conquista vários haters, que você fala, né? Que é o que você conquista e também, ao mesmo tempo, você arranja inimigos também. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso eu tô falando, eu tenho uma ironia, conquistar. Porque essas pessoas não é conquistar, essas pessoas... a gente está vivendo uma era de intolerância, né? De intolerância à direita, intolerância também à esquerda. Eu tenho amigos da esquerda, tenho amigos do centro, tenho amigos da direita e tal. Consigo conviver bem com eles todos, né? Aqueles que eu não consigo conviver, aqueles que não são da boa convivência, né, que são vários, né, são muitos, né, eu não deixo entrar, sabe? Existe aquele negócio de bloquear, entendeu? É pra isso mesmo, entendeu?
Eu até fiz algumas perguntinhas aqui pra você. Sabe, é porque você não tem que permitir. Você entra qualquer pessoa dentro da sua casa? De jeito nenhum. Sabe, então gente que é persona não grata não entra em casa, né? Com certeza. É assim que funciona. A parte contraída da entrevista é o seguinte, algumas perguntas você vai ler, aí você vai só comentar. Então eu vou ter que pegar o óculos. Tranquilo, pode pegar seu óculos. Tranquilo, tá fácil aí? Tá. Então tranquilo. Zé, pode colocar a caneca no chão, tá? Tá. Vamos lá. Da próxima vez não arranjou uma mesa. Vamos. Eu te falei, a ideia é que eu leve, se esse talk show, eu acredito que vai dar certo, é levar pra dentro do estúdio mesmo, que eu quero uma mesinha, bater um papo. Não, mas aqui tá muito bacana. Tá bacana, eu gosto dessa ideia, sentir o ar puro, né? Sem muito ar-condicionado. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui. Vai lá, lê aí. Lê e comenta a respeito. Bom, aqui tá aqui. As palavras que ninguém entende são as preferidas dos escritores. E aí, o que você acha disso? Não, é assim. Eu falo não por mim, tá? Quando eu faço as perguntas, não é por mim que citou, eu falo pela maioria. Depende muito, porque né? muitas pessoas que. James Joyce, por exemplo, né? Então, T.S. Eliot, né? Tá vendo que o meu inglês é muito macarrônico, não, né? Tranquilo, então, não assim, esquenta não. Mas o que você acha dessa ideia? Você usa, inclusive? Eu não tenho inteligência linguística muito grande. Né? Mas como você vê isso? Você usa também algumas palavras que você, pelo seu ego, mas tipo assim, o leitor é... Não, por exemplo, existe um poema chama Alienildo, né? Que o cara vai ter que buscar o dicionário. Tá? Só perguntar uma coisa, por exemplo, eu escrevo pra mim. O leitor é a segunda pessoa. Eu não escrevo pro leitor, eu escrevo pra mim. Sim, o leitor, ele vai gostar, que bom. Mas quem tem que gostar do meu livro sou eu. Eu tive boas críticas do meu livro, né? A respeito, mas eu não escrevo pra ninguém, eu escrevo pra mim. Como que você vê isso? Você escreve pra você ou você escreve pra desabafar, mas de um jeito que o outro que fique claro pro outro? Eu quero comentar isso de uma forma depois não voltar, só queria tirar essa dúvida sua. Eu acho interessante isso aí, deixa eu falar. Primeira coisa, né, que eu tô até copiando aqui do filósofo, professor Clóvis de Barros Filho, né? Mas eu acho que se encaixa perfeitamente. Primeira coisa, né, eu tenho que me suportar. Porque eu tô dentro de mim, né? Então assim, aonde eu vou, eu tenho que me carregar junto, né? Porque meu corpo vai junto, o meu eu vai junto com o meu corpo, né? Então eu tenho que me suportar. Primeira coisa é isso aí. Segundo, já que eu tenho que me suportar, vamos fazer coisas que eu gosto, né? Coisas que Mesmo porque se a gente for produzir arte para o outro, a gente já não vai ter retorno financeiro, né? É difícil viver de arte, viver de livros. As pessoas acham assim, nossa, que maravilha, o cara lançou um livro. Mas é muito complicado. A remuneração, não sei no seu caso, mas assim, que eu percebo pra mim... É complicado, é complicado, a remuneração bem assim, pra comer um arroz com feijão. Não é uma remuneração diferenciada. Então assim, é por isso nessa questão, que no meu caso, se eu preocupar muito porque eu vou escrever para outras pessoas, pra vender livro, não vai sair o que eu sinto. No seu caso, eu quero que você comente isso no seu caso. Não, pois é, não. Então é justamente por isso que eu quero, né, para te mostrar o que acontece. A gente... então, o que você faz? Você fala assim, pô, isso aqui me deu tesão, cara, sabe? Isso aqui me deu sempre um prazer enorme. Assim, Clara Luz Poeta, por exemplo, quantas vezes tem cenas, né, que eu chorava, e choro, ou pelo menos vem algumas lágrimas, né, em determinadas situações, quando é trágico, entendeu? Por exemplo, existe uma questão lá de um tiroteio, né? Num dos capítulos lá, de uma perseguição policial, né? No centro de Belo Horizonte, passando pela Avenida Amazonas, no Carlos Prates, naquela região ali e tal, que termina na Rua Curadaço, por exemplo, que ela realmente é conflitante e ela gera aflição. Então, eu testo essa coisa comigo, entende? Assim, a minha emoção por exemplo, eu escrevo uma opinião, né? E eu tenho uma angústia muito grande, porque... aí que tá, como você escreve no jornal de circulação, aí automaticamente você meio que se
eu acredito que você meio que se sente na obrigação, aquela obrigação interna, eu tenho que escrever algo que as pessoas vão me acompanhar na próxima semana, ou não? Não, até porque eu costumo variar de assunto, né? De chegar na outra semana e não escrever nada daquilo, porque, por exemplo, eu não sou comentarista político, né? Eu não sou comentarista de economia, né? Se eu fosse comentarista político ou de economia, ou outra assunto qualquer, aí eu teria que realmente concentrar. Não, então, assim, eu acho que até isso aí, eu devo uma gratidão, não é dever, mas assim, eu sou grato, né, ao diretor-geral Justiniano de Almeida, né, e a toda a equipe de opinião, por ter esse espaço, porque o que é esse espaço? Primeiro, não sei se você já percebeu, a minha coluna, né, a coluna que eu escrevo no jornal, ela sempre praticamente era do mesmo tamanho. Um tamanho então, considerável, no caso de um jornal de circulação, disponibilizar para você um espaço daquele. Mas eu tenho a alegria de ter leitores que recortam a coluna. Que bom, que bom. E não é só um não, é mais, são alguns, além daqueles que não querem coleção, mas leem. Né? Tem gente que fala que tem pessoas que procuram a minha coluna primeiro, mas depois lê o resto do jornal, né? Então, assim, isso gratifica, sabe? Mas a pergunta, eu queria saber a pergunta. Você escreve pra você em primeiro lugar ou você tenta conciliar você e quem vai ler? Pois é. Não, essa é a pergunta. Eu escrevo pra mim. Pra você. Mas eu escrevo de uma forma que também eu enxergue. Por que acontece? Existe o escritor e existe o leitor. Aí por exemplo, eu submeto sempre tudo que eu escrevo à Ana Cláudia, né? Que está aqui atrás da câmera, né? Da câmera, né? Quase que eu falei câmara, né? Mas que a câmera está lá, né? Em outro lugar, né? Mas então podemos a sua musa inspiradora, a sua musa inspiradora também é sua esposa, então. Não, assim, questão de musa inspiradora é um negócio muito disperso e relativo, né? Claro, tem poemas, por exemplo, que eu escrevi que foi, né? Ela foi minha inspiradora, né? Mas assim... Inclusive, quando eu escrevo assunto, dá licença de interromper, a gente tem sempre uma pessoa que a gente força como teste, né? Dos textos da gente, das crônicas. Você geralmente passa para ela? Você tem essa pessoa? Ela é um pouco a minha crítica também, entendeu? Porque a crítica fria, né? Porque ela vai te falar, Mauro, você pesou aqui e tal. Ela consegue fazer essa crítica porque fria. A gente, não sei, eu acredito que você também, a maioria dos leitores, a gente tem um ego, assim, não que a pessoa critica aquela parte, você fala assim, não, velho, ficou tão bom. Como que a pessoa fala isso? A gente tem isso, a gente querendo não, eu acho que é muito do ser humano. Mas aqui... Muito do ser humano isso. Por isso que eu perguntei. Você escreve pro outro ou pra você? Eu me acostumei a ser artista desde novo, né? Porque antes de ser escritor eu era músico, né? E eu fui músico desde criança, né? Porque eu tocava no coral infantil do Coral Vilela, né? A minha tia Luz, que faleceu ano passado, fez um ano agora, ela era a maestrina, né? Então eu tocava harmônio, né? Da igreja, que nem existe mais. Inclusive, você tocou no assunto de música, a música é diferente da escrita, porque a música você já preocupa mais com quem vai ouvir. Você está fazendo um arranjo, assim, nossa, arranjo está muito bom, mas o outro não vai gostar tanto. Acho que o músico ele tem mais essa ideia meio presa de o cara para fazer coisa só para ele mesmo. Mas o artista tem vamos colocar assim, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do ego e o egoísmo, que são duas coisas diferentes. Eu acho que o artista tem que ter ego grande mesmo, sabe? Agora, não ser egoísta. É que se encaixa, por exemplo, a gente vai até comentar aqui depois, a literatura fantástica. A literatura fantástica não, o cara... assim, é bem óbvio isso, que a pessoa já escreve já pensando assim, não, o outro vai aceitar isso, entendeu? E não escreve, talvez a pessoa não escreve tanto pra ele escreve pro outro, entendeu? Eu acho então, que a literatura fantástica é um negócio... você vê uma coisa, as pessoas... eu tenho elementos de literatura fantástica, são pitadas,
Não tô dizendo que eu escrevo literatura fantástica, mas eu tenho pitadas de literatura fantástica, tanto na Solidão do Outro tem mais ainda. Porque já começa com o absurdo do cara viver a vida do outro no sonho, de ser o outro no sonho, ele é o outro no sonho, né? Então isso já é absurdo, né? Então a literatura fantástica por exemplo, que também tem que pensar o que é literatura fantástica e o que é realismo mágico, né? Realismo mágico é o que Gabriel Garcia Marques fez com maestria, Murilo Rubião, né? Fez com maestria, né? Pega o pirotécnico Zacarias, então, é realismo mágico, né? Porque aí era um morto que voltou, assim, né? Aquela história do absurdo. Agora, a literatura fantástica é essa que tem aí vampiro, tem lobisomem, tem dragão, tem elfos, né? Tem esses seres sobrenaturais. Essa é uma literatura que tem que tomar muito cuidado também, porque é a que mais vende, Rowling, né? É a que mais vende, né? Por ser essa coisa. Mas depende muito, né? Depende muito. A pessoa realmente, você imagina só. Não que eu sou contra, eu tô comentando. Quem é que vai fazer Harry Potter, né? Eu não leio Literatura Fantástica. Assim, geralmente, aqueles livros de Harry Potter, eu não tenho muito tesão por esses livros. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que as pessoas têm que ler mesmo. Eu acho que tudo que é literatura, tudo que é leitura, a pessoa tem que incentivar mesmo. Desde esses jornais que você torce, sai sangue, esses jornais, né, de alta circulação. Eu acho. Bula de remédio, até bula de remédio, exatamente. É muito bom. Lê aquela placa. Mas eu posso concluir então que você também do que escreve pra você e o outro é o segundo plano também. No caso, é uma análise fria. Você quer sentir o prazer de publicar o que você quer, não só o que o outro vai... Não, na verdade é o seguinte, eu quero sentir primeiro o prazer daquilo que eu escrevi. Mas você quer se eu escrevi uma porcaria, mas você quer ter um feedback bom da massa. Eu quero ter leitores, sim. Porque diferentemente, por exemplo, você comentou, pode ser que um texto que você construa, escreve, a pessoa que você... Pelo que eu observo, Jadir, por exemplo, ele lê e fala assim, não, Mauro, muito bom, mas a massa vai falar, não, ficou, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, assim, você quer conquistar o seu... Eu tenho, por exemplo, nesse livro, a poesia tem essa coisa também muito interessante, porque como são muitos poemas, eu sei... Qual que é a vantagem do livro de poesia? Você pode abrir em qualquer página e achar uma poesia, eu vou ler aqui na página do meio. Pronto, né? Você não tem a sequência, né? Você não precisa ter sequência, né? Então, eu tenho poemas que são para críticos, mais acurados, que vão perceber elementos literários, vão perceber jogos de palavras, jogos gramaticais e tudo mais, jogos que fazem sentido, que dão sentido, não é uma coisa ali só para poder, eu vou encaixar palavras, não é isso não, você tem que ter um sentido para a sua poesia. E vou ter leitor, por exemplo, ter os poemas eróticos, né? Os poemas sensuais e tal, que fazem parte também, que vai conquistar um outro público, entendeu? Então, eu acredito em públicos diversos, né? Carlos Drummond de Andrade, você pega a antologia poética de Carlos Drummond de Andrade, que tem um calhamaço ali. Pô, aquilo tem coisa ali que você vai realmente... Você se absorve ali totalmente naquele poema, e tem poema que você não vai entender nada, né? E isso é normal, né? A poesia é muito diferente do romance. Você também que é um escritor de romance, você sabe disso. O romance, ele precisa inclusive ter um planejamento, uma questão de organização para você. Porque você tem uma frase, Maria vai à casa de João, ponto. Certo? O livro de 500 páginas também é a mesma coisa. Só que ele tem que ter princípio, meio e fim em 500 páginas. Então, se você tem um risco muito grande de se perder, né? E não conseguir chegar num ponto satisfatório. Então, assim, o que acontece com Clara Luz Poeta, um dos elogios que teve em Clara Luz Poeta foi de que
um capítulo que estava ali no capítulo 10, por exemplo, ele ia ser resolvido no capítulo 17. Mas enquanto isso, no capítulo 12 já ficou uma coisa para trás, que ficou um suspense, que vai ser resolvido mais na frente. Então, por exemplo, a Sociedade dos Guardiões da Luz, que inclusive vai ser a sequência do livro, né? Clara Luz do Poeta não é um livro só. Então Clara Luz do Poeta não é um livro só, ele tem a sequência que é o... Não, Clara Luz do Poeta é um livro, mas ele tem uma sequência, que vai ser Os Guardiões da Luz. E tem o terceiro. Ou seja, o nome é segredo. Então podemos concluir que é uma trilogia. Trilogia. É uma trilogia. Só um minutinho, Mauro, a gente vai para mais um intervalo, último intervalo. Então voltamos para o terceiro e último bloco hoje à noite com Mauro Brandão, né? Aí eu esqueci de comentar no segundo bloco, porque eu mudei de blusa porque faz muito frio aqui. E eu estava sem blusa de frio. Não é para dar um ar, né, assim, de Drácula, não, mas isso porque eu vou fazer o vampirão. Vamos lá, Mauro, para as perguntas que... Vamos lá, leia primeiro e comenta por gentileza. Aí precisa de óculos, né? As palavras que ninguém entende são as preferidas dos escritores. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Pois é, vamos lá. Não é isso não, eu acho que não tem questão porque se você escreve uma coisa que ninguém entende, ninguém vai te ler, né? Então, assim, eu não sei o que James Joyce fez para poder realmente ser lido, porque é difícil demais, né? Ser lido, né? Mas eu acho que não, eu acho que você tem que valorizar a língua, assim. Né? Por isso que eu te falei, existe um poema lá, chama Alienildo, né? Ele vai requerer da maioria dos leitores que se dispuserem a buscar um dicionário. Dicionário, né? Exatamente. Eu falo por isso que a literatura fantástica que a gente comentou, ela é a linguagem mais fácil, né? Meio que fluível. Você está lendo, tá... Segunda pergunta, Mauro. Vamos lá. Escritores têm o eu lírico, bebuns têm o eu etílico, né? E aí, você acha que a bebida... Que a gente vê casos, né? Muitos escritores que bebem. Eu mesmo gosto de beber também. Sim. Uma cerveja. E aí, você gosta? Não, eu gosto de várias coisas, né? Eu gosto de tomar vinho, né? Um vinho também é muito bom, né? Até para escrever, vinho é melhor que cerveja, eu acho. É mesmo? Porque o vinho abre a cabeça, né? O vinho é a bebida dos deuses, né? Exatamente. Né? Beleza, a segunda pergunta pra gente. Então, assim, mas o eu lírico, ele independe do eu etílico, né? Exato. A pior pergunta é meio humorística. Não necessariamente a pessoa precisa beber para a pessoa escrever. Mas eu acho que há momentos que você está tenso que uma bebida ajuda a expandir os... Eu gosto da música. Eu também gosto. Eu gosto de escrever com música. Eu gosto de escrever, quando eu quero escrever um texto forte, eu coloco Beethoven, entendeu? Quando eu quero escrever um texto mais calma, lírico, né, mais lúdico, eu coloco Mozart. Eu gosto mais assim de... Mas eu gosto dos grandes, sabe? Eu gosto, quando eu quero escrever um texto... No meu livro você vai ver Chopin. Eu gosto de Chopin. Vivaldi também, fantástico. Vivaldi. Vivaldi, inclusive, eu gosto de Tchaikovsky também, né? Acho que Tchaikovsky. Gosto de Villa-Lobos. Villa-Lobos me dá. Eu escrevi O Soldado Errante ouvindo Villa-Lobos. Porque Villa-Lobos, inclusive, tem sinfonias voltadas para a Amazônia, né? E o Soldado Errante passa numa tribo indígena, entendeu? Na Amazônia, né? Onde o soldado, né, do exército, de 20 anos de idade, ele vai para uma aldeia indígena no meio da floresta e lá ele conhece. Depois eu vou até pegar os seus livros pra gente comentar um pouquinho com ele na sua mão, capas, coisas assim. Claro, os poetas, é o que eu ia dizer, né? Só para completar, né? Que lá passa dentro da floresta e ele se apaixona por uma índia, chama Caolim, tem 16 anos de idade, com todos os problemas dos madeireiros, dos mercenários, do governo, da CIA, né? E tudo mais, né? De olho na riqueza imensa que é a floresta amazônica. Interessante. Né? É uma coisa assim muito interessante. Com certeza eu vou ler, Mauro. Muito bom. Eu gosto dessas ideias suas que você junta. Os latifundiários, os pecuaristas, né? Essa turma assim, que só vai depredando nesse país, sabe? Né? A gente tem que ter lado nesse ponto, sabe? E eu acredito ainda, né, de que
eu acredito, Sinéad, que mesmo que eu vejo hoje, por exemplo, o horror a pobre, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar pela dignidade de todos, né? Beleza, Mauro. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente tem que acreditar nisso, né? Isso aí. E caminhar para isso. Com certeza. Vamos lá, Mauro, na quarta e última pergunta, correto? Não, terceira. Terceira. Existem momentos em que você precisa escolher entre virar na página ou fechar o livro. E aí? Eu acho que isso é uma coisa de vida mesmo, né? Para certas coisas na vida você tem que fechar o livro. Né? Eu acho que todo mundo tem caminhos. Já aconteceu com você? Já, se tem uma coisa que eu não sou é santo, né? E também já tive umas coisas que se eu pudesse mudar na minha vida, eu mudaria, né? Eu tenho que ter que reconhecer, eu tenho que ser humilde para reconhecer os erros que eu já cometi na minha vida. Então eu acho que isso é maturidade do ser humano. O ser humano que pensa assim também é a questão de maturidade, porque você bater cabeça, brigar, quer dizer que você, né, agora, com o quanto tempo... à questão de virar a página, é muito importante, porque é o seguinte, virar a página no sentido de que não fique também na mesma página, né? Continue andando, sabe? Continue caminhando, continue fazendo o livro da sua vida, escrevendo mais páginas, né? Quarta e última pergunta. Vamos lá. E se houvesse uma maneira de viajar no tempo, para quando e aonde você iria? Rapaz, isso... Inclusive, não sei se você lembra, essa é uma pergunta que eu te fiz em 2015 na entrevista que a gente fez. Foi. E eu não lembro. Aí você elogiou a pergunta. Não, que pergunta legal. Aí eu lembrei e fiz a pergunta para você hoje. Por quê? Depois de 2 anos a gente vai ter uma resposta talvez até diferente. Eu acho que vai ser diferente mesmo, porque como eu não lembro da minha resposta, até porque eu acho difícil, né? Mas você sabe que eu gostaria, sabe? Tem uma coisa que eu gostaria de viver, na época e no lugar onde Jesus viveu. Então você é religioso mesmo, né? Não, você tem não sou não. Não, mas a questão cultural... eu gostaria de sentir. Sentir, o que foi. Interessante, eu nunca ouvi essa resposta. Sabe? Interessante. Eu gostaria de ver muitas coisas, claro, né? E eu acho que em todos os lugares você tem sofrimentos, né? Mas assim, eu gostaria também de viver também na Guerra dos Emboabas, né? Interessante. Sabe? Eu gostaria de ter vivido, porque esse foi um momento histórico do Brasil onde começou realmente a se formar o espírito da brasilidade. Foi na Guerra dos Emboabas, onde os bandeirantes vieram subindo, né? Porque encontraram o ouro, né? O ouro, o metal, que virou a referência de moeda internacional, porque a Inglaterra, aí vale o estudo da economia e da história, onde tem o mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é quando os estados nacionais começaram a fazer comércio, né, no exterior e tal, e a Inglaterra, depois que descobriu minas de ouro na África do Sul, que era colônia da Inglaterra, ela impôs o padrão ouro. E aí o ouro realmente foi o metal cobiçado. Você imagina, só Minas Gerais, com 10 anos de história de Minas Gerais, virou o maior produtor de ouro do mundo, onde produzia 4 vezes mais ouro que o resto do mundo inteiro. Entendeu? Então, isso começou. A ideia ali começou, na Guerra dos Emboabas começou. Aí vieram os Emboabas, que eram os portugueses. Inclusive, para quem não sabe, o berço da Guerra dos Emboabas é aqui em Caeté. Aqui em Caeté, exatamente. Morro Vermelho, correto? Exatamente. Foi porque aí tem, né? Inclusive, a eleição aconteceu aqui, né? Há relatos que é a primeira revolta mesmo contra a coroa. Né? Porque o que acontece? Estavam lá os paulistas lá, né, no litoral de São Paulo e tal. E quando eles começaram a subir, descobrir ouro quase que brotando, né? Ali e tudo mais, eles começaram a subir para Minas Gerais. E vieram também, entendeu? Lá os Emboabas, né? O Emboabas Mauro também é história, tá vendo aí, ó? Aula de história. Emboabas é de um nome indígena, né? Chama Imberab. Né? Uma pronúncia né? Tem Imberab, né?
que é pinto calçudo. É o pinto de... que é a ave com um pé vermelho. Então, assim, porque muito minério, então os caras vinham com botas. Você imagina só, você, sabe, quando você volta para a história e tenta ter empatia com a história, você vai sentir, por exemplo, você imagina só as frieiras chulés que tinha naquelas botas, né? Dos caras que não tomavam banho. Né? Então é um negócio complicado, né? Então, agora eu quero fazer o seguinte, vou te dar o escritor, você comentar a respeito dele. O que você acha do Paulo Coelho? Isso é um risco muito grande, porque eu não conheço todos os escritores, não, né? Não, é porque você vai entender, porque eu vou te perguntar sobre dois escritores, totalmente diferentes, totalmente opostos, né? O Paulo Coelho com sua forma de escrita totalmente diferente. Paulo Coelho, o que você acha? Ele é genial, assim, apesar de uma literatura, às vezes, rasa, né? Em muitos pontos, mas quando você pega o Alquimistas, né? Que para mim é um grande livro, Brida também, um livro... Você lê Paulo Coelho? Eu li muito. Já leu? Eu li muito. Alguns que eu achei uma porcaria, entendeu? As Valquírias eu achei uma bosta. Pode falar isso aqui. Porque, não, pô, né? Aqui. Então, bosta é um produto, né? Você pode falar o que você quiser. Eu falei com você, fica à vontade. Entendeu? Pra você ter a sua total liberdade de falar o que você quiser. Então, Paulo Coelho, eu também. Eu já li muito, mas hoje não. Eu acho genial, porque ele conseguiu chegar num ponto, apesar de que caramba, esqueci o nome, gente. O baiano lá, o escritor baiano lá, o Jorge Amado. Jorge Amado é mais traduzido que Paulo Coelho, tá? Inclusive, se falar isso com ele, ele fica bravo. O Paulo Coelho, ele é arrogante. Se falar isso com ele, até briga, você sabe? Porque ele fala que ele é o maior do mundo. Recentemente ele fez uma entrevista no Comércio Mundial, falando que ele só perde só pra a mulher do Harry Potter, né? Que, no mundo, tal. E ele até fala que na verdade, que quem é vendido mais é Paulo Coelho. Porque não é Joe J.K. Rowling que é vendido, é Harry Potter. Harry Potter, exatamente. Ele até fala isso, né? Na entrevista, eu li essa entrevista. Eu acompanho o Paulo Coelho, inclusive, né, no Facebook e tal, sabe? Tem algumas coisas que eu gosto dele, tem outras coisas que eu não gosto, sabe? Agora vamos falar sobre Guimarães Rosa. Vai lá. Esse aqui pra mim é o maior escritor da literatura brasileira. Então, mas você tá falando isso pela sua ligação familiar ou pelo seu gosto mesmo? Gosto. Porque a minha experiência com Guimarães Rosa é o seguinte, eu tenho um grande respeito por ele. Mas não sei se é porque eu peguei uma fase que eu fiz o vestibular da UFMG na época e não sei se você lembra, você é obrigado a ler 5 livros, coitado, né? Você é obrigado a ler 5 livros, fazer 10 questões. E você lê ainda Grande Sertão Veredas. Exatamente. Que não tem capítulo, não tem nada. Eu com a cabeça louca fazer vestibular, me entregaram 5 livros, inclusive Guimarães Rosa, que eu parei no meio. Mas por quê? Porque o Guimarães Rosa, a linguagem dele é um pouquinho diferente, que a gente comentou lá atrás. Naquela pergunta de... Guimarães Rosa, ele conseguiu passar para a escrita a linguagem oral dos jagunços, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, o que acontece? Às vezes tem uma vírgula ali, tem uma vírgula num lugar que você... aqui não pode ter vírgula. Exatamente. Não pode ter porquê. Lê em voz alta que você vai ver e enxergar muito bem por que tem aquela pontuação do jeito que é, sabe? É a forma dos jagunços. Mire e veja, o senhor está... Olha, tem vírgula nele. Aí não, é porque o cara tá falando assim. O Riobaldo tá falando. Mas o seu O cara que fala ali no livro é Riobaldo. Né? O maior romance da literatura brasileira chama-se Grande Sertão Veredas. Né? E aqui, então, a sua ligação, inclusive, você tem um parentesco, né? Que você falou com a sua... Sim. Comenta pra gente. Não, pra quem não sabe, né? Essa foi uma descoberta que eu fiz através... Foi por acaso. Por acaso, você descobriu? Por acaso, na época da minha militância no PT, né? Maior, eu era presidente do PT, na época que o Lula foi candidato a primeira vez. Inclusive, quando o Lula veio a Caeté, você esteve presente, né? Próximo dele, né? Tive. Eu estive com o Lula 4 vezes na minha vida. 4 vezes? Quais são as vezes? Foram 2 vezes em Caeté, uma vez em Belo Horizonte e uma vez em São Paulo. E foi muito interessante, em São Paulo foi a coisa mais interessante do mundo. Porque eu estava participando do Congresso Nacional do PT. Atualmente você ainda?
partidário? Não, eu perdi um pouco a questão partidária, mas não perdi o idealismo. Mas você concorda? Mas mas eu não concordo com a ideologia fechada. A ideologia de cartilha. Mas você tem que seguir aquela cartilha. Não, eu não. Mas você concorda, inclusive, você concorda com a prisão do Lula? Não, não. Mas não concorda, mas não briga por também, né? O que acontece é diferente. Eu não vejo postagem sua a respeito disso, eu acho interessante. Não, sabe o que é? Porque o que acontece? Eu não tô querendo dizer que Lula cometeu ou não cometeu erro, eu não sei, né, gente? Eu não conheço. Agora, o que me parece que nesse caso específico do triplex, né? Que é um muquifo, né? No final das contas, o pessoal foi lá e mostrou que aquilo ali era um muquifo. E, então, assim, eu acho que tem uma forçação de barra jurídica, sabe? E eu acho que carinho especial. Não, isso é bem óbvio que o carinho especial do Sérgio Moro pelo Lula é bem né, diferenciado. Eu acho que existe uma fixação freudiana do Dallagnol e do Moro, entendeu? Em relação ao Lula, entendeu? Porque o Azeredo, poxa vida, o Azeredo já foi condenado em segunda instância, não sei quanto tempo, ele não foi preso até hoje. Então que dois pesos, duas medidas é essa na justiça brasileira, né? Que o STF, a Rosa Weber, e faz um espetáculo grotesco, né? Em frente à televisão. Então, assim, não é a questão do Lula, não é isso, né? Eu acho que ele foi condenado injustamente, no caso do triplex, porque ali a condenação é do triplex. Mas né? eu, por exemplo, eu acho que foi muito dentro daquela ideia do Duralex Sedlex, né? A dele é dura, mas tem de ser aplicada. Conseguiram provar para quem? Para todos nós, mas no caso dele, foi uma questão meio particular da direita, né? Insatisfeita com... Ou aplicando Maquiavel, né? Aos amigos tudo, exatamente. Aos inimigos do rigor da lei. Exatamente. Né? Será que foi assim? Exatamente. Né? Maquiavel falou isso no Príncipe, né? Mas vamos lá. Ele falou muito antes do que Moro, né? Ou do que qualquer outra pessoa. Ali, mas uma pergunta que eu faço pra você, que eu já me fiz pergunta, já comecei a escrever a respeito já também. Quem que você acha que vai ter mais peso lá na frente? Vamos falar daqui 20 anos. Lula ou Sérgio Moro? Lula foi presidente do Brasil, que fez um dos maiores governos do Brasil. Porque tá um oba-oba. Com muitas críticas. Eu quero registrar minhas críticas, tudo, ok? Pode. Porque é o seguinte, porque você elevou milhões para o mercado, ótimo, muito bom. Houve uma renda média maior do trabalhador brasileiro, um desenvolvimento sustentável, foram 67 meses. Mas aí que... Porém, não houve um crescimento significativo, por exemplo, de livros, de crescimento de leitura. Então, a cultura em geral. Então você acende uma classe pobre para a classe média, mas não dá valores culturais para essa classe. Um ponto de vista interessante, Então, assim, é uma crítica que eu tenho. Mas aí eu já... Mas mesmo assim... Eu questiono o seguinte. O socialismo, o comunismo, o populismo é muito lindo no papel e na ideologia, mas ele não é sustentável. Nesse caso eu discordo com você, porque é muito bom. Eu acho que o que o Lula fez para a questão, a gente até fugiu um pouquinho do negócio, mas ele não é, o populismo, ele não é sustentável, porque infelizmente o capitalismo não dá para ter populismo no capitalismo. É muito ou menos. Eu quero até que as pessoas entendam uma coisa muito que é fundamental. Lula nunca foi socialista ali. Lula foi capitalista. Ele colocou gente no mercado do capital, entende? Com todo. Olha os lucros dos bancos na época de Lula, entende? Foram lucros grandiosos, né? Eu até contesto isso, entende? Porque eu acho que porque banco tem que ter menos lucro do que o setor produtivo, né? Então ele foi simplesmente. Lula foi keynesiano. Quando eu falo keynesiano, ele foi dentro das teorias de Keynes, que eram teorias capitalistas, onde todo estudante de economia estuda desde o segundo período e começa a estudar Keynes, né? Macroeconomia, você só estuda macroeconomia a partir de Keynes, porque existe economia liberal e existe economia keynesiana, que são economias capitalistas. Então, assim, não existe, sabe? Lula esteve aqui.
Eu jantei na frente de Lula. Eu vi, eu tenho a foto, inclusive a gente vai colocar a foto lá pro pessoal ver. Mas não foi nessa foto não, foi essa foto. Não, mas a foto que você tem nessa rede social, eu vou colocar lá, mas é a primeira vez que ele veio, né? Foi na época do Raul Messias. Na campanha do Raul Messias. Foi Raul Messias? Raul Messias. Aí depois ele veio. Não, é Fernando de Castro também, ele veio, Fernando de Castro. Não veio não, só veio. Então eu confundi, tá vendo aí? Eu já não sabia, eu pensei que era... Ele veio aqui na época da campanha do Raul Messias e depois... Quando o Raul Messias... Veio no Bar do Padre, não é? Bar do Padre? Veio no Bar do Padre. Porque tinha uma foto lá, eu lembro que tinha uma foto. Neco, no Neco, inclusive, né? 2 que faleceram, inclusive, né, e tal. Agora é o seguinte, só pra gente não ficar muito focado nessa questão. Mas aquela época era uma época diferente de hoje, né? Eu acho que o PT, ele teve grandes problemas porque o poder também corrompeu uma parte do PT. Isso aí... Inclusive, como você vê... É por isso que... Como você enxerga... Que eu não brigo nas redes sociais, porque você entra no fanatismo. Exatamente, mas como você enxerga que a maioria dos fundadores do PT deram as costas, não deram as costas, saíram, desfiliaram do partido por causa da ideologia que chegou ao ponto que chegou? Justamente porque começou a ter aquela coisa da cartilha, de seguir aquele ponto, ou você segue aquilo ou você tá fora. Entendi. Então, assim, muitos já saíram. Agora, você tem um senador como o Suplicy, que eu acho que é um cara fantástico, né? Então... Inclusive, nós vamos tentar na próxima pergunta, que é o seguinte, para finalizar a nossa entrevista, essas perguntas. É uma parte mais humorística da entrevista pra gente finalizar, tá, Mauro? Escolha a opção e comente. Primeiro, votar no Bolsonaro. Segundo, atendente que é de telemarketing na China. Ninador de defunto. E aí, confuta? Escolher? Qual dessas 3? Eu prefiro ser ninador de defunto dessas 3. Então, porque defunto não vai fazer nenhum mal pra mim. Então, o incentivo é esse, é você comentar pro Bolsonaro. Eu duvido o seguinte que telemarketing, o cara trabalha mais do que 15 anos no telemarketing. E na China ainda, né? Na China? Onde a população é ó. Pelo amor de Deus. Mas a ideia dessa pergunta é incentivar você a ter uma crítica a respeito do Bolsonaro. O que você acha do Bolsonaro? Que eu acho ele conseguiu uma coisa incrível, que é pegar uma criança de 15 anos que não sabe... Criança, pra mim, um adolescente de 15 anos, comentar sobre futuro da nação. Cara, o cara não sabe sobre o cara não sabe sobre os apoiadores do Bolsonaro são os jovens. Incrível, que não sabe sobre a ditadura, exatamente. Ditadura, eles não sabem. É até uma crítica a eles mesmo por causa disso. Um empobrecimento eu falo porque eu tenho um sobrinho que fala de Bolsonaro como se fosse o rei dele. Né? Eu discuto com gente, como assim? Não tem condições. Mas aqui, né? Inclusive, ele tem chance de ganhar. Inclusive, tem chance de ganhar a eleição agora, 2018. Eu não acredito que o establishment, sabe, deixe o Bolsonaro ganhar. Porque o golpe não foi para o Bolsonaro ganhar. Mas os americanos pensaram isso aí no Trump, porque o Trump foi uma coisa surreal. Ninguém imaginou que ele ia ganhar. Ganhou. E uma margem considerável. Eu não acho que o Trump foi um tapa na cara da mídia, na sociedade. O Trump não é tão limitado igual o Bolsonaro. Né? Não, eu acho que é. Eu acompanho a tecnologia, a economia mundial americana e eu vejo que o Trump é limitado, sim. O Bolsonaro é pior. Ele consegue ser um pouquinho pior porque eu acho que são dois ele é infeliz. Boçais, né? Exatamente. Eu acho que são 2 boçais. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro. Mas eu acho que o Trump... Tem certas coisas lá que estão acontecendo lá, por exemplo. Dizem, o Trump quer trazer para si que o acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi em função dele. Inclusive já está acreditando no Nobel da Paz, né? Que eu acho absurdo. Já estão cogitando o Nobel da Paz para o Trump. Mas ali é o seguinte, ali é diferente. A gente, o problema nosso, os Estados Unidos é imperialista, né? Ele é colonizador. Nós ainda temos um espírito de colônia, né? E agora essa história de botar... Eu queria até ver, inclusive o pessoal está falando que já que quer botar arma na mão de todo mundo, que você pode ter arma em casa. A lei te permite hoje que você tenha arma em casa. Dentro dos critérios. Você não pode andar com a arma na cintura, né? Agora, se você quer transformar isso aqui no país, então bota isso aí, já que estão todo mundo quer colocar arma na cintura de todo mundo,
Então vai colocar na cintura na mão da direita e na esquerda também. Aí vira uma guerra civil, né? Então, inclusive lá em 2013, eu quase que eu esqueço esse comentário. Em 2013 a gente participou de um ato junto. Aquelas manifestações em junho de 2013. Aí foi um ato pacífico, começou aqui nessa praça, subimos, fomos para a praça do centro. Aí depois desceu, a parte tensa foi quando a gente desceu e parou em frente à rodoviária. Você lembra disso? Cercamos exatamente. Aí um grupo pequeno viu que estava muito calmo, aquela manifestação super pacífica, o policial dando joinha, aí do nada começou uma tensão. Você lembra disso, né? Não. Aí o policial gritou lá. Eu fui detido. Isso, aí eu ia comentar isso, Eu não fui preso, eu fui detido. Aí eu lembro que a gente tava lá na frente lá e tal. Aí do nada você apareceu, não sei com o que você apareceu e riscou o ônibus. Uma tinta guache, né? Tinta guache. E riscou o ônibus. Foi a coisa mais ridícula do planeta, porque tinta guache é um negócio que você pega um paninho e limpa. Eles te deteram e te levaram pra Santa Luzia, né? Não, eu fiquei aqui. Foi isso que comentaram com a gente, porque na hora aí juntou Não, aquele que foi uma coisa grotesca. Mas pra mim foi a parte mais interessante da manifestação foi essa, porque realmente teve algo. Porque nossa manifestação aqui... Eu nunca tive medo, sabe? Porque nossa manifestação aqui... Sabe por que eu falo com um policial? O policial é igual um trabalhador como nós, entendeu? Então quando o policial está reprimindo uma manifestação, que é uma manifestação autêntica, sabe? Ele está indo contra, muitas vezes, o seu próprio interesse. Eu falei isso com o comandante. Mas nesse dia te levou... Eu não citar o nome do comandante, porque... Nesse dia te levou para algum lugar? Amigo, nesse dia te levou para algum lugar, não, né? Não, eu fiquei lá no batalhão. Porque aí depois acabou... Inclusive, eu só participei... Eles falam assim, você fica aqui um pouquinho para poder, sabe, acalmar, só para poder dar uma... Eu só participei dessa manifestação porque eu vi que era uma coisa apartidária. Ninguém tinha ideologias partido, tal. Aliás, inclusive, eu tenho fotos dessa manifestação que eu pretendo em 2023 fazer uma exposição de 10 anos. Eu tenho várias chamadas. Eu tirei essa última chamada para me presentear o Mauro com o meu livro Doce Sangue, que eu já tinha, né, ter comentado sobre ele. Vai ser um prazer, Mauro. Nossa. É a honra da sua leitura. Aí vou assinar aí pra você. Isso. Tá? Esse plástico costuma dar uma zebra danada. E aqui tá frio demais, viu, gente? Bastante frio. E eu gosto de frio. Acho que é a época do ano que eu mais gosto. Pronto, Mauro. Olhei com muita honra, ok? Toda minha. Doce Sangue. Exatamente, inspirado na arte barroca. Você gosta da arte barroca? Eu gosto. Eu acho fantástico, um período muito rico, né? Da história, inclusive Caeté tem essa riqueza, né? Inclusive nele, se passa em Caeté, tá? Morro Vermelho, Barão de Cocais. Eu peguei. Sim, Cocais. Cocais. Um lá de Barão, né? Sabará se passa, tem uma passagem para Sabará pro Pompéu. Eu peguei sempre essas extremidades e Belo Horizonte mesmo. E eu gostaria, para finalizar, a gente falar um pouquinho da capa do seu livro. Você mostrar, por gentileza? Deixa eu segurar para você. Você pega na ordem cronológica do seu que você fez. Que é o Clara Luz, né? Clara Luz Poeta, né? Beleza. A capa você que escolheu mesmo? Como é que essa capa, inclusive, é uma fotografia da minha amiga Alice Okawara, né? Essa pedra ela foi doada, né? Da Alice, e ela fez aqui uma montagem, né? E depois trabalhada pela editora Letramento, né? É um livro que ele tem 552 páginas, né? A quarta disponível. Está disponível. Esse livro está disponível em vários lugares, inclusive, né, na plataforma leitura, na livraria Leitura, né, e tal. Na web também, né? Na web, tá? Você encontra, tá? Na Solidão do Outro. Na Solidão do Outro, que esse aqui já é a capa da segunda edição, né? Essa capa foi montada... é a segunda edição já? É a segunda edição, né? Tá? Ela foi uma edição mais econômica, inclusive, tal, mas é para poder realmente ser vendido em outros locais, em bancas de revista e tudo mais. Esgotou...
nossos textos a gente está sem, na verdade, por enquanto, eu acho que só se encontra só no site da editora Letramento, tá? Eu não tenho mais, tá? Em Caeté tem alguns exemplares. Mas aqui. Na Letramento você consegue. Em Caeté onde que a pessoa consegue comprar? Consegue comprar na Central, supermercado, Mercado Central. Getúlio, na Sem Censura. Getúlio Pedra Branca, próximo ao SJ. Lá no Guaca, na Teles Universo. Tá? E a capa? E a capa dele? Como que você chegou a esse? A capa foi criado pela designer Patrícia Chamas. Né? Daqui mesmo? Ela não, de São Paulo. São Paulo. E ela foi também discutida, né, junto com a gente e tal. E ela realmente é uma capa que foi muito elogiada. Eu gostei. Muito elogiada. Assim, é uma capa que as pessoas... Ela ilustra o texto. Especialistas em capas de livros elogiaram essa capa. Né? E por fim... o livro de ouro aqui, esse livro de ouro é uma campanha, né, que a gente está fazendo. Ela começou aqui em Caeté, foi assinada... Por enquanto, você comentou comigo que já tem 100 livros já. A gente já conseguiu vender 100 livros, nós já depositamos junto a Chiado, né, esse valor. De 100 livros, né? E a meta é 1.000. 1.000. Até chegar em setembro, né? Ele começou... Quem está nos assistindo e interessar em adquirir, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo. Ok, nas suas redes sociais, que eu vou colocar na tela também. Isso, ela foi assinada primeiramente pelo prefeito Lucas Coelho, né? Ele encabeçou, e depois veio o Geraldo Justiniano, né? De Almeida e outras pessoas, né, que são amigos e pessoas aqui que ocupam também algumas posições. Foi muito importante, porque é o apoio de Caeté. E eu observo também que você tem muito apoio da família, né, de amigos próximos, né? Sim. Que bom. Acho que é muito importante, Claudinei, você criar pontes ao invés de muros, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Crie pontes na sua vida, ao invés de muros, né? E assim terminamos a entrevista hoje à noite com Mauro Brandão. Muito obrigado, Mauro. Muito prazer. Mauro, muito obrigado pelo prazer da entrevista e por aceitar o convite nesse frio, né? Agora tá frio mesmo, né? Mas brigadão, viu, Mauro? E na próxima a gente vai tomar um vinho. Com certeza. Vamos disponibilizar a entrevista editada e na íntegra futuramente. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Ok, Mauro. Muito obrigado, tá? Obrigadão mesmo pela força. Muito bom, Foi bom, não foi?